Olá, esse é o canal Paz e Bem, eu sou Carla Pavão e esse é mais um Caminhos do Espiritismo. Nós estamos hoje com a Suzy Leão, que vocês já conhecem, membro do Sejus, porque nós estamos estudando o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, e hoje nós vamos dar continuidade falando sobre o capítulo 3, que é o céu. Suzy, tudo bem? Oi, Carla, tudo bem? Tudo bem a todos e todas que estão aí nos assistindo. Eu não sei qual é o horário que vai o nosso programa, mas enfim, agora é 6 da tarde, estou vendo aqui um pôr do sol lindo na minha janela. Legal. O programa é sempre gravado, nós não temos licença para Sim. ir ao vivo no Zoom, então nós gravamos antecipadamente e colocamos no ato da quarta-feira, às 6h30 da manhã, no Caminhos do Espiritismo. Então, Suzy, vamos conversar sobre o Vamos. céu. Sim, Carla, nós estamos então no terceiro capítulo do Céu e Inferno, que é uma das obras que fundamentam a doutrina espírita. O céu, esse capítulo fala basicamente do céu, e Kardec traça toda uma questão filosófica, e ele desenvolve esse capítulo em 18 itens. Eu vou ser bem resumida, Carla, nesse capítulo, porque muitos desses temas a gente já falou em outros vídeos, outros colegas do Sejus já discutiram, né, contigo, e ele traz mesmo como um resumo, assim, né? Ele traz para dar um embasamento. O que a gente tem aqui, quando ele fala do céu, antes, Carla, eu peço permissão, eu vou ler um pequeno trecho bem do início da página 27, tá? É um pedaço aqui, um pequeno parágrafo, que eu achei bem interessante, eu quero usar isso como gancho. Ele coloca: os antigos acreditavam na existência de muitos céus, superpostos de matéria sólida e transparente, formando esferas concêntricas e tendo a Terra por centro. Girando essas esferas em torno da Terra, arrastavam consigo os astros que se achavam em seu circuito. Eu li isso aqui e me lembrei, Carla, do que a gente está vivendo hoje em dia com a questão do terraplanismo. Muitos terraplanistas, a maioria dos terraplanistas acredita naquela coisa do domo, né? Que é a Terra plana com um domo por cima. E Kardec coloca que isso realmente, isso era uma crença da antiguidade, que não tinha desenvolvimento astronômico, né? Que a ciência não existia dessa forma que nós temos, e então eles idealizavam essa questão do céu. E os religiosos antigos, na antiguidade, eles acreditavam em 7 céus. Até uma coisa curiosa é que muitas pessoas... Ah, tu colocaste ali a página, exatamente. Agora eu tirei, mas eu posso te falar uma coisa. Esse seu Fala. colar bonito aí, eu acho que ele está batendo no seu microfone, fica fazendo um ridinho. O Pode microfone tá, a bolinha ser. tá batendo nele, então fica. Pode ser mesmo, ele é um colar agressivo. Pronto, acho que agora deu. Legal. Carla, os antigos acreditavam em 7 céus, né, superpostos. Tanto é que a gente ainda costuma, eu pelo menos me lembro da minha infância, a gente usava, eu tô no 7º céu de alegria, né, no 7º céu, porque o 7º céu era o estágio mais, digamos, sublime, né? Os cristãos, na era cristã, daí os cristãos começaram a acreditar em 3 céus, 3 escalas de céus. Os muçulmanos acreditam em 9 céus. Nós sabemos que antes da astronomia ser realmente estudada como uma ciência, com aparelhagens, nós tínhamos os primeiros astrônomos, nós tivemos Copérnico, né, que foi queimado pela Inquisição, porque disse que a Terra não era o centro do universo, né? Então, os antigos, eles tinham toda essa crença, né, nessas camadas de céu, porque não tinham acesso
astronomia como nós temos hoje. Copérnico, então, digamos, e Galileu foram os que começaram a abrir esse caminho, né? E hoje, evidentemente, com todas as descobertas, com todo... Uma pena que ainda hoje, na segunda década do século XXI, nós ainda temos terraplanistas entre nós, inclusive aqui no Brasil, no governo federal. Uma pena, realmente, é uma lástima, né? Mas, enfim. E nesse capítulo, então, Kardec, ele discorre sobre o fato de que existem muitos mundos com a possibilidade de serem habitados, muitos mundos onde nós, espíritos que vamos reencarnando na matéria, vamos encontrar para ser nosso palco reencarnatório, né? E aqui uma observaçãozinha que é bem importante que a gente faça. A nossa galáxia, a Via Láctea, tem 200 bilhões de sóis, de estrelas na mesma grandeza do nosso Sol. Então, todas essas estrelas têm os seus sistemas planetários. Todas essas estrelas. Então, se a gente fizer esse pequeno cálculo bem rápido, só da nossa galáxia, a gente vai ver a quantidade, nós vamos ver a quantidade de probabilidades de planetas habitáveis, né? E com certeza planetas habitados. Isso é só para a gente poder dar um embasamento, né? Para essa coisa toda que está sendo discorrida nesse capítulo de Kardec. Muito antes de descobertas astronômicas que o Carl Sagan fez já no século XX e tudo mais, né? Então, ele estava no século XIX, dentro da realidade científica do século XIX, mas ele já estava com um pezinho ali, no século XX, né? Tentando buscar esse embasamento científico para a sua filosofia. Depois, Carla, depois desse que ele discorre, né, sobre os céus, sobre os antigos, sobre aqui eu tenho aqui. Aí ele passa para uma outra etapa. Ele vai para a questão mesmo do mundo corporal e do mundo espiritual, porque esse capítulo, o céu, ele quer tirar o véu da questão mesmo do céu religioso, daquele lugar idílico que os espíritos, que as almas ficariam aguardando, digamos assim, né, pela visão de muitas religiões, aguardando o juízo final, ou sei lá, né, fica um lugar assim meio que ocioso, né, a questão do céu. E tem um amigo que diz, nossa, o céu deve ser muito chato, porque essa coisa de ficar esperando alguma coisa eternamente, né? Não, realmente. E aí Kardec coloca que o espiritismo, ele meio que veio meio que tirar, ele não veio destruir essa imagem, mas ele veio tirar essa imagem do caminho, essa coisa do céu onde nós ficamos esperando alguma coisa. O espiritismo, ele vê a vida espiritual, que nós chamamos de erraticidade, como uma continuação da vida na Terra. É uma continuação não imitando as coisas que existem na Terra, uma continuação em termos de aprendizado, de progresso espiritual. O céu dos espíritas, digamos assim, ele não é lá em cima, né? Ele é em toda parte, porque os espíritos estão em toda parte. Os desencarnados estão entre nós, estão em toda parte. Quando nós falamos, vai para a espiritualidade ela está em toda parte, né? Então, é muito importante que a gente frise determinados conceitos para que não exista aquela fantasia, né? Tipo, nós vamos desencarnar, nós vamos para um lugar que é exatamente igual, nós vamos ter tudo exatamente igual, mesa, cama.
E não é assim, né, Carla? Não é assim. O espírito é espírito. Não existe matéria, não existe nada parecido com matéria na espiritualidade, na erraticidade. Os espíritos, eles aprendem, eles evoluem do seu jeito, da sua forma, mas não vivendo uma vida material, né? Então, existem muitas leituras que às vezes conduzem as pessoas para determinadas conclusões. Talvez assim, porque as pessoas queiram se apegar em algo conhecido, né? É difícil quando a gente diz assim, olha, não é nada parecido com o que a gente tem aqui, né? Porque a espiritualidade, o espírito na erraticidade, ele está sem o corpo físico. Ele não precisa mais das coisas da matéria, ele não precisa mais se alimentar, ele não precisa mais. Mas muitos espíritos que estão em volta da gente aqui na Terra, eles ainda têm algumas sensações que são muito mais emocionais e psíquicas do que, de fato, necessárias. E nas casas espíritas, muitas vezes, alguns chegam pedindo água, outros chegam, né, pedindo agasalhos, mas é muito mais por sensações emocionais, sensações psíquicas, né, do que realmente necessidade. Porque nós não temos mais necessidade fisiológica a partir do momento que não tivermos corpo físico. Bem, deixa eu só falar uma fala, coisa. querida, desculpa. Está chegando aqui nesse momento e não conhece o espiritismo ou nunca participou de uma sessão de uma mediúnica, o que acontece é que muitas vezes quando o médium, né, dá passagem para um espírito sofredor, o que a Suzy está dizendo é isso. Esse espírito muitas vezes diz assim, estou com frio, estou com fome, estou com sede, porque existem espíritas que nunca participaram também dessas mediúnicas. Então, ela está dizendo que isso é uma questão muito mais do espírito, da condição que ele desencarnou e que ele ainda está, e não uma necessidade que tem como aqui. A gente tem fome, tem frio, tem sede. Então, é isso que ela está explicando aí. Senão parece que a gente está falando de encarnados. Então, Sim. só para esclarecer, porque às vezes tem pessoas que não tiveram essa experiência da mediúnica. Sim. Sim. Eu vou ler, Carla, um outro mini parágrafo da página 30, que eu achei bonito também. Talvez até seja um complemento disso que a gente está falando. Qual que é o número do item, Suzy? Deixa eu ver se no item 6, no final do item 6, página 30. Tá bom, vamos ver aqui. Vamos lá. O mundo espiritual tem esplendores por toda parte, harmonias e sensações que os espíritos inferiores, submetidos à influência da matéria, não entreveem sequer e que somente são acessíveis aos espíritos purificados. Aqui, talvez, seja uma definição do que talvez pudéssemos chamar de céu, né? Ou o local dos espíritos puros, dos espíritos de luz, que muitos, né, espíritos puros, espíritos de luz, espíritos superiores, são nomes diferentes para a mesma definição. Os espíritos mais inferiores, os espíritos mais apegados à matéria, eles não conseguem vislumbrar essa experiência espiritual, né? Porque eles ficam muito próximos a nós. Eles ficam muito aqui, o que nós chamamos de umbral, que poderia ser um similar do inferno católico, digamos assim, do inferno de outras religiões. O que nós chamamos de umbral é aqui, é ao nosso lado, são os espíritos desencarnados que estão à nossa volta, sofrendo coisas, muitas vezes, que são emoções psíquicas, que são impressões psíquicas deles, ainda pelo apego à matéria, né? Porque, na verdade, eles não têm mais corpo físico, não teria por que eles terem esses sentimentos.
Bem, então, na verdade, Kardec resume que os espíritos estão por toda parte. Então, céu e inferno é aqui, onde nós estamos, os espíritos desencarnados estão no seu céu ou no seu inferno, né? Porque as emoções, as impressões psíquicas desses espíritos vão criar para esses espíritos as sensações de céu ou de inferno. Bem, olha aqui, ó, tem uma frase que eu copiei do livro, inclusive do capítulo, o céu ou o inferno são uma condição íntima do espírito. É dessa forma que Kardec coloca. Bem, depois, Carla, ele vai... Ô, Suzy, Oi, querida. era o Saramago que falava que o inferno somos nós. Se não me engano, a monja Coen e o Karnal, eles têm até um livro com esse nome, justamente fazendo uma alusão. Sim, Né? E o Sartre somos nós. Somos nós. E o Sartre... E o Sartre falava que o inferno é o outro. Né? O inferno é o outro porque a gente se projeta no outro. A gente acaba vendo no outro as nossas falhas. É isso aí, exatamente. Nós criamos o nosso céu e nós criamos o nosso inferno. Encarnados e desencarnados. Olha que curioso, Carla. Nós encarnados podemos viver no céu ou podemos viver no inferno. A nossa vida encarnada pode ser um céu ou um inferno, dependendo das nossas perspectivas, dependendo das nossas atitudes, dependendo do grau da nossa consciência. E desencarnados, a mesma coisa. Nós vamos viver o que a nossa consciência, o que o nosso íntimo projetar, né? Isso é bem lindo, é bem filosófico, é bem bonito, sabe? Bem bonito. Bem, depois, Carla, ele vai... Eu fiz aqui sabe como é que eu faço, né? Eu faço um esquema de estudo, depois eu tenho que dar uma decifrada nele. Bom, depois o Kardec passa por uma explicação sobre o mundo corporal e o mundo espiritual, né? Ele explica que nós, espíritos encarnados, normalmente nos ligamos a um determinado planeta, a um determinado corpo celeste, a um determinado local de reencarnações, de acordo com o nosso grau evolutivo. Né? Então, planeta Terra, ainda um planeta de expiação e provas. Nós, reencarnados no planeta Terra, ainda vivemos expiação e provas. Não só isso, né? Vivemos aprendizado, vivemos conquistas, vivemos crescimento, vivemos muitas coisas maravilhosas. Porém, ainda muita expiação e prova. Né? Então, a nossa vinda para uma reencarnação, ela é, e aqui ele frisa, que nós reencarnamos para progredir. Não existe reencarnação por castigo, reencarnação por, né, nenhum outro tipo de coisa que não seja para o progresso. Nós reencarnamos para... Acho que o meu brinquinho está batendo também aqui. Nós reencarnamos... Não deu barulhinho? Tá. Nós reencarnamos para progredir. E uma coisa bonita também, não é novidade para nós espíritas, mas é sempre bom a gente relembrar essas coisas para as pessoas novas que estão nos ouvindo, para quem começa a nos ouvir pela primeira vez, eu acho que para ficar mais didático até. Ele diz que os espíritos são criados simples e ignorantes, né? Nós sabemos, que nós reencarnamos para progredir. Isso, se tu quiser marcar, Carla, está na página 30. Me fala qual é o item, para ver se eu consigo achar. Item 6 também, ainda no item 6. Depois, eu vou ler um pedacinho aqui, item 6, página 30. A felicidade está na razão direta do progresso realizado, de sorte que, de dois espíritos,
Um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral, sem que, por isso, precisem estar cada qual em lugar distinto, ainda que juntos podem um estar em trevas enquanto que o outro resplandece. Então, na verdade, a razão da felicidade está diretamente relacionada ao nosso progresso espiritual. Nós podemos ter dois espíritos vivendo situações parecidas ou vivendo situações totalmente diferentes e os dois estarem felizes, ou os dois, um estar feliz e o outro completamente infeliz, porque isso está relacionado com o seu grau de desenvolvimento espiritual, né? Então, tem gente que pensa assim, basta ter bastante dinheiro, que eu vou ser eternamente feliz, que eu não vou ter sofrimento nenhum. Não, a gente sabe que não é assim. A gente vê o sofrimento bater na porta de todo mundo, a gente vê pessoas que estão totalmente equilibradas na vida material, mas com um grau de infelicidade muito grande. A gente vê, ou um grau de insatisfação muito grande. A gente vê pessoas que são completamente destituídas de bens materiais, mas que conseguem um entendimento e conseguem uma vida muito mais equilibrada, eu não digo feliz, né? Totalmente feliz, porque algumas necessidades básicas a gente precisa ter preenchidas, né? Na nossa vida para que a felicidade possa acontecer. Mas, enfim, ele usou um exemplo que mostra que existem coisas na vida que estão relacionadas com a maneira como a gente percebe o mundo. E essa maneira como a gente percebe o mundo, ela está relacionada com o grau evolutivo que cada um de nós conseguiu atingir, né? Porque, da mesma forma que numa laranjeira as laranjas amadurecem em tempos diferentes, todos nós que fomos criados simples e ignorantes, também amadurecemos espiritualmente em tempos diferentes. Bom, para o Espiritismo não existe um céu, né? Os espíritos desencarnados estão em toda parte. Não existe um local geográfico. Não existe um ponto geográfico que tu possa dizer, o céu é lá em cima. Não. Isso a gente usou na antiguidade, né? Na antiguidade a gente usava essa figura de linguagem de que em cima era o céu e embaixo era o inferno, né? Hoje, eu estou levando uma tunda aqui do meu fone. Hoje nós temos muito mais claro na nossa cabeça, na nossa mente, a questão de que não existe essa separação. Não existe, né? A separação do céu e do inferno e do mundo encarnado. Nós estamos todos interligados, todos interagindo, né? Isso é bem interessante, é bem curioso, para que a gente saiba das influências que podem existir, né, entre encarnados e desencarnados, e para que a gente também se preserve, para que a gente procure estar em contato tanto com encarnados quanto com desencarnados equilibrados, né? Bem, querida, aí nós passamos para um outro ponto, que ele fala sobre o livre-arbítrio, tá? O livre-arbítrio, eu acho que daí já é mais adiante, talvez ali no ponto... Depois eu acho, talvez no item 11, 12, que ele começa a falar do livre-arbítrio. Ele fala no livre-arbítrio porque também o livre-arbítrio é um dos pontos fundamentais da doutrina espírita,
né? Não existe fatalidade. Nós não podemos dizer que vamos cruzar os braços porque o que está decidido sobre a nossa vida está decidido. Não é assim. Nós podemos, sim, ser e devemos ser proativos, nós podemos tomar e devemos tomar decisões sobre as nossas vidas, né? E, evidentemente, numa sociedade desigual como a nossa, o livre-arbítrio de uma pessoa, muitas vezes, ele está condicionado à sua escravidão material. Porque quem precisa trabalhar para comer hoje, trabalha hoje de manhã para comer hoje à noite, tem um livre-arbítrio muito mais limitado, não é verdade? A gente precisa pensar nessas coisas, sabe? Eu acho que isso daí fica para um outro ponto. Mas o livre-arbítrio, ele é um dom de cada ser humano, mas a sociedade escraviza esse ser humano. E a sociedade desigual, ela segura, ela tira um pouco essa liberdade que nós teríamos de agir dessa ou dessa forma. Porque isso é importante que a gente tenha muito claro, sabe, Carla, para evitar aqueles julgamentos que normalmente se faz, né? Ah, porque não precisava ter ido para aquele caminho. A gente não sabe. Na verdade, a gente não sabe, né? Não temos como, né, saber. Não sabemos. Nós não sabemos o que levou uma pessoa. Nós não sabemos o grau de dor, o grau de tortura psicológica, emocional que determinados irmãos nossos viveram, né? Uma vida inteira, ou às vezes mais do que uma encarnação. Pois bem, ele também coloca que, aí ele volta a dizer que reencarnamos para progredir. Precisamos do contato com o outro para nos aperfeiçoar. Daí a necessidade de termos uma sociedade mais igualitária. Aí isso é uma observação minha. Uma sociedade mais igualitária e socialmente justa, para podermos receber todos os espíritos que precisam se melhorar. Isso é uma questão de lógica, né? O planeta Terra, da posição de um hospital, digamos assim, né? Um pronto-socorro. O planeta Terra, ele funciona quase como um pronto-socorro. Muitos espíritos precisam reencarnar aqui para se socorrerem, para, a partir de determinadas reencarnações, poderem ir se aperfeiçoando. Nas sociedades, porque o planeta Terra é vasto, tem vários exemplos de sociedades, né? Usando o nosso exemplo, sociedade brasileira, nessa sociedade totalmente desigual, os espíritos que reencarnam aqui, precisando se melhorar, eles correm o risco de incorrerem novamente em erro. Porque a falta de amparo, a falta de apoio para essas encarnações, ela é completa, né? Então, a gente precisa pensar sobre isso também. Quando se fala em justiça social, nós estamos falando em justiça espiritual também. Em preparar esse país para receber todos os irmãos e irmãs que precisam reencarnar aqui, né? Para que eles consigam melhorar. Um outro ponto, Carla, que é colocado é a respeito da bagagem de conhecimento que o espírito adquire. Nossa bagagem de conhecimento nós não perdemos. Nós simplesmente vamos acrescentando mais conhecimento. Alguns conhecimentos que a gente adquiriu, que nós adquirimos em outras encarnações, nessa encarnação presente, eles muitas vezes não são necessários. Então, eles ficam guardados, né, como um patrimônio cultural, ou um patrimônio mesmo
de conhecimento, não são utilizados nessa encarnação, porque não fazem parte dessa nossa necessidade, mas eles estão ali. Nós nunca vamos reencarnar piores do que nós fomos na última encarnação. A gente pode reencarnar melhor. Mas o que está acontecendo é que muitos espíritos, digamos, de estágios inferiores, estão reencarnando no planeta Terra já há bastante tempo para poderem se aperfeiçoar. Se eles não encontram uma acolhida, né, pedagógica, uma acolhida carinhosa, uma acolhida social, esses espíritos que já não tinham uma grande elevação espiritual, moral, eles acabam ficando iguais. Né? Não é que eles vão se piorar, não, eles não se melhoram. Eles já são espíritos inferiores, né? Espíritos precisando de acolhida. Porque o planeta Terra, nós podemos encarar, ele é de expiação em provas, em transição. Nós podemos exemplificar, usar como exemplo, como se ele fosse realmente um pronto-socorro, um hospital. E depois ele vai se tornar uma escola. Né? Quando nós estivermos realmente concluído essa transição. Isso vai levar muito tempo. Uma transição dessa não é assim. Isso vai levar muito tempo. Muito tempo mesmo. E depois ele coloca que os espíritos também evoluem na erraticidade. Né? Então, nós não temos aquele céu idílico, onde ficam ali os espíritos tocando flauta, mas nós temos a erraticidade, que é um local, digamos assim, um espaço onde os espíritos, destituídos do seu corpo físico, eles também crescem, eles também evoluem. Muitos espíritos levam muito tempo até voltar a reencarnar. Ficam na erraticidade, porque ali eles melhoraram, ali eles evoluíram e muitas vezes na erraticidade eles cumprem missões né, espirituais mesmo. Bom, podemos reencarnar. Aí, quando ele fala dos diversos mundos, ele diz que qualquer um de nós pode reencarnar no planeta Terra ou em qualquer outro mundo ao qual a nossa sintonia se encaixe, né? Aí, Carla, eu vou ser bem franca. Em alguns trechos da obra de Kardec é falado em alguns planetas, né, que possivelmente exista esse ou aquele tipo de civilização. Nós precisamos seguir a ciência, a gente sabe disso. E eu acho que é prudente nós só falarmos em determinados planetas que têm ou não têm possibilidade de ter vida quando isso for documentado pela ciência. A não ser que nós estejamos falando de espíritos sem corpo, né? Desencarnados, que estejam em algum outro planeta criando um tipo, né, de existência que eu acho que não é o que é falado aqui. Né? Aqui é dito que a erraticidade está no meio de nós, que nós possuímos espíritos desencarnados entre nós, né? E esses espíritos vivem na erraticidade. E eu acho que é bom a gente escolher alguns caminhos, senão a gente fica assim meio tipo, né, completamente sem saber por onde seguir. Então eu prefiro aguardar a ciência, quando a ciência nos disser, ó, tal planeta pode ter, não vai ser a nossa geração que vai ver isso. Na revista Espírita, né, até Kardec publica uns artigos sobre Júpiter, depois nós vamos estudar aqui. Pois é. Falar de vida, que seria um planeta assim, assado, mas o fato é que ainda está muito longe,
né, da nossa possibilidade, Sim. saber isso de forma mesmo detalhada. Então, assim, acaba ficando meio que supondo, ou se algum espírito falou, alguma coisa assim, mas não é algo Não, possível, né? não. Realmente eu prefiro não cogitar isso, entende? Eu prefiro saber que sim, existe a possibilidade, é uma possibilidade matemática, pela quantidade de, né, o universo é infinito, nós sabemos a quantidade de sóis e planetas que existem, existe sim, a possibilidade ela é palpável, ela é matemática, ela é estatística. Mas sair dizendo o nome de planeta, eu prefiro não fazer isso, sabe? Eu acho que não é prudente, não é prudente. E daí a gente vê alguns médiuns, né? Eu já sempre agora vou dizer médiuns assim entre parênteses, porque olha, é tanta decepção que a gente está tendo com alguns médiuns que a gente já não sabe se é mediunidade, se é animismo ou o quê. Aí alguns médiuns aproveitam esse afã das pessoas de saberem essas coisas e daí começam a dizer, e mensagem, e isso e aquilo. E tudo fica tão vago, e tudo fica tão assim, que simplesmente a gente se pergunta, né? Para que isso? Para quê? Vamos ficar aqui no nosso planetinha, que ele já é uma responsabilidade bem grande, né? Nós temos que transformá-lo, a sociedade do nosso planeta. Isso já é uma responsabilidade bastante grande. Bem, a vida espiritual não é um ócio contemplativo, né? O desencarnado não está em ócio, o desencarnado está sempre em atividade de aprendizado, em atividade muitas vezes de trabalho, porque nas casas espíritas nós temos muitos trabalhadores desencarnados que estão ali socorrendo e cada um de nós tem o seu amigo espiritual também, né? Que também não deixa de ser um trabalho espiritual. Enfim, existe também uma outra parte do capítulo onde ele reafirma que os espíritos se atraem por sintonia, por simpatia. Ele usa o termo simpatia. E eu gosto muito do termo sintonia, né? Porque todos os corpos, eles vibram, né? Então, nós acabamos entrando em sintonia com aqueles nossos irmãos encarnados e desencarnados simpáticos, né? Que estão vibrando na nossa sintonia, na nossa vibração. E é isso, Carla. O céu... eu concluo dizendo que o céu está em toda parte e o inferno está em toda parte. Basicamente é isso. É longo o texto, a leitura é longa, mas é bem interessante esse capítulo. É bem filosófico e ao mesmo tempo bem palpável, né? Ele consegue ser muito claro e eu acredito que é um estudo que precisa ser feito, é um estudo que precisa ser refeito, né? A gente entender a questão do céu. Muitos de nós carrega de muitas vidas aquela bagagem, aquela religiosidade antiga, né? Da coisa do céu, do inferno, do castigo. Hoje em dia isso está sendo resgatado de uma forma muito triste até, né? Sendo, digamos assim, incentivado e alimentado nas pessoas essa coisa, esse desejo por um céu que não existe, né? Esse temor por um inferno que também não existe. E com isso as pessoas negligenciam a sua vida, a sua encarnação. Né? Então, é importante a gente dizer o seguinte, que o Kardec,
como pedagogo, o que que ele vai fazer? Ele vai estudar todos os itens, o nada, a vida futura, o céu, o inferno, ele vai estudando um por um os capítulos, porque quando chegarmos nos espíritos se manifestando, eles vão usar muito esses termos, eles vão usar, estou no céu, estou no inferno, então foi importante ele dizer o que que é o céu para o espírita, para a gente poder entender o que que esses espíritos estão falando lá na frente. Sim, Kardec era um professor e ele transformou a codificação, que foi o trabalho todo que ele fez, numa grande aula, né? Num grande material de aula. É um plano então, de quando aula. a gente é uma grande aula. É por isso que quando a gente fala em espiritismo, a gente logo associa estudo, né? Estudo. O símbolo nosso é o estudo. Falou em espiritismo, nós precisamos estar estudando. A questão, Carla, é que o que estudar? Tem pessoas que estão estudando coisas nada a ver, coisas que sabe, livros que, meu Deus, que fantasiam, que cheios de preconceito, cheios de... Lógico, nas obras de Kardec, nós sempre que estamos estudando, nós detectamos as coisas que eram referentes ao século XIX, que eram teorias defendidas no século XIX, e a gente deixa isso tudo muito claro. Tem gente estudando parto, nascimentos no plano espiritual. Ai, meu Deus do céu. Nossa, eu não sei nem o nome, porque eu pulei, né? Fiquei tão irritada, mas tem bastante livro aí que vende muito, que pois é, guria. Um parto, só vai ter uma parteira. Aí você fica pensando, fala, meu Deus, vamos tirar. Sim. Livros muito famosos, né? Existem livros muito famosos que foram difundidos em todas as casas espíritas e feiras de livro espírita e tudo mais, com cada história, com cada coisa, meu Deus. Que eu adoro, que eu já vi muita gente progressista, espírita, progressista, usando, que é um que o Kardec tá assim, ó. Sim, tipo, não posso crer. Tá dando esse povo. Não posso crer. Eu deixei tudo escrito lá, bonitinho. O que eles estão... Tadinho. Pois é, né? Fez um trabalho lindo. Claro, existem coisas nas obras, é como eu disse, quando a gente detecta, ó, gente, isso aqui faz parte, porque nós não fazemos uma leitura, um estudo como se isso aqui fosse uma coisa sagrada. Não é. Isso é um livro feito por um professor, deixado como uma regra de estudo. O que faz parte do século XIX, a gente já detecta na hora. Ele mesmo disse, né? Quando a ciência estiver em desacordo com o espiritismo, fiquem com a ciência. Ele não era nenhum tacanho, ele sabia que a ideia dele, logo adiante, seria substituída por um outro fato comprovado. Né? As coisas são assim. Mas os cientistas... É importante dizer, as questões científicas mudaram. Científicas. A premissa da comunicação dos espíritos. Não, continua mesmo. Porque tem gente mudando isso. Por isso que fazem nascimentos no plano espiritual. Pois é. Não leem Kardec, não entendem que a parte do espírito não mudou. Ninguém está aí falando mais do que ele falou. Então, e aí falam que está ultrapassado e aí vão para essa experiência mística de ver coisa onde não tem. Exatamente. Até as coisas de costumes, né? Digamos assim, a moralidade é um conjunto de costumes. E muitas dessas coisas também vão sendo adaptadas. A ética é uma coisa, né, que vai sendo seguida de uma forma mais reta, mas a moralidade que está ligada aos costumes, por exemplo, no século XIX, a gente iria imaginar o quanto a mulher, o sexo feminino, adquiriria de liberdade, de responsabilidade, nós ainda estamos lutando muito, na verdade. Mas comparando com o século XIX, né, nós conseguimos... A gente não é mais queimada como bruxa. Já é, a gente pois na Inquisição, mas fisicamente eu não tenho relato de ninguém. Quantas mulheres que eram entendidas das ervas, dos chás, da medicina
das ervas foram queimadas como bruxas? Quantas médiums foram queimadas, benzedeiras foram queimadas como bruxas? A né? própria Joana. Mulheres. Sim, médiums. E nós como mulheres, temos que, né, as mulheres precisam adquirir muito mais igualdade e lutar por isso. E essa é uma luta constante. Mas se nós olharmos para o século XIX, e o Kardec e os espíritos que o ajudavam, eles eram daquela época. Eles tinham aquela visão. Nosso tempo, nós já estamos em 43. Desculpa, pode terminar então. Não, você tem para concluir, vamos encerrar, senão... Deixa eu só tomar minha aguinha. Então, Bem, Carla, na verdade, desculpa. Pode falar. Na verdade, então, é isso, né? O céu, só para concluir, o céu, nós que construímos, da mesma forma que nós construímos o inferno. Então, eu acho que o nosso desafio é construirmos menos infernos, né? E um céu mais perene, não só para nós, mas para todos os nossos irmãos e irmãs. Fica esse desafio, esse convite nesses tempos de quarentena. Legal. Então, gente, esse é o Caminhos do Espiritismo, canal Paz e Bem, nós somos o Sejus, convidamos a todos para estudarem conosco no WhatsApp e olharem o nosso canal também. Um beijo grande, obrigada, Suzy. Um abraço, um beijo em todos e todas.